Olha, eu vou fazer o seguinte: vou pedir para você se apresentar. Depois que você se apresentar, eu vou estar fazendo a leitura de trechos da declaração doutrinária e você vai ser o comentarista do texto. E o que eu posso fazer é perguntar alguma coisa, certo? Porque é meu papel, ou vendo a pergunta que alguém fizer aqui, de eu passar a pergunta para você. Então, a gente tem dois tópicos aqui na declaração doutrinária, que é de salvação e eleição. Ambas pertencem à soteriologia, e a gente vai estar pegando esse caminho aqui. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Sim, senhor, Então, pastor. beleza. Apresente-se e logo em seguida eu estou seguindo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Aaron Amaro, sou advogado, membro da Igreja Batista Central em Tomazinho, batista há mais de 20 anos, batista calvinista reformado, embora tenha sido criado aí no meio dos arminianos, mas sou batista reformado, com muito orgulho e com muito amor. É uma alegria poder estar aqui participando desse bate-papo soteriológico. Confesso que eu gosto muito de soteriologia desde que eu comecei a estudar. Soteriologia e teontologia são as minhas matérias preferidas aí no campo da teologia. Soteriologia, né, doutrina da salvação, soteria, salvação, logia, estudo. E teontologia é a doutrina de Deus Pai. O objetivo desse bate-papo aqui hoje é nós desmistificarmos algumas coisas que falam, né, a respeito do calvinismo e do arminianismo, que não são inimigos, é simplesmente a forma pela qual essas duas correntes teológicas enxergam a salvação. Então, esse é o objetivo. Mais uma vez, obrigado aí pela participação, obrigado pelo convite, pastor Roberto Juliano. Não sei se foi eu que convidei, não sei se foi você que me convidou. Eu não sei não sei quem convidou quem, mas de fato eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite podendo falar algo tão importante, principalmente do ponto de vista de se ler a doutrina, a parte da doutrina batista, da Convenção Batista. Eu sou batista mesmo, embora seja batista reformado, mas a minha igreja é toda arminiana, toda tradicional, e é isso, tá? Agradeço a todos aí a participação e agradeço o convite. Tranquilo. Então, como você falou, você pertence a uma igreja da Convenção Batista Brasileira que você diz que é de doutrina arminiana, não é isso que você acabou de dizer? Sim, sim. Em princípio, na minha igreja, todo mundo é arminiano. Só tem mais dois lá que são calvinistas, né? Que é eu, a Natália e o Entendi. Leandro. Uhum. Então, por exemplo, a, como é que eu posso dizer? Em relação ao que a declaração doutrinária diz, e quem, por exemplo, concorda com ela na sua linguagem, perdão, na sua compreensão, ou a gente, mesmo que a declaração doutrinária diga aspectos relacionados a calvinismo e a arminianismo, ainda assim você entende que se as pessoas que estão na declaração doutrinária, elas não são 100% calvinistas, elas são arminianas. Sim, eu entendo que sim, eu entendo que sim. A partir do momento que... Não tem como, ou é um ou é outro, é isso mesmo? Não, existe no máximo aí os arminianos de 4 pontos, que são os arminianos que acreditam na perda da salvação. É assim, batista tradicional, ele é, em regra, arminiano de 4 pontos. Batista Aí, crê na perda da salvação? sim, batista, pelo menos os da minha igreja. Não, não, perdão, perdão. O Vai ter gente da batista. tua igreja que vai te bater domingo, hein? Não, perdão, perdão. Os da minha igreja não creem em perda da salvação. São arminianos de quatro Ah, tomei pontos um susto por agora. não, por não crerem. Quem crê na perda da salvação são os wesleyanos, pessoal da Igreja Universal. Pentecostais, isso sim. Sim, sim, não, é isso. 4 pontos justamente porque não crê nesse último ponto, perda da salvação. Os batistas tradicionais mesmo, arminianos, são arminianos de 4 pontos. Não creem, não creem. Eu falei errado, não creem. Ah, Como os da, tá.
como os da minha igreja, por exemplo, eles não creem nessa parte, na perda da salvação. Mas acreditam em livre-arbítrio, graça irresistível, eleição condicionada e expiação ilimitada. Entendi. E no caso, você mesmo frequentando uma igreja com a declaração doutrinária que tem aquela ideia que você chega a pegar a questão do arminianismo, assim, você consegue ver a expiação limitada, certo? Sim, sim, a expiação para mim é limitada. Cristo Tranquilo. morreu somente pelos eleitos. Só pelos eleitos. Tranquilo, então. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, né? Tem um irmão que, se eu não me engano, eu acho que ele é da Nova Vida, é Pablo Torquato, tá te chamando de primo aqui. Mas daí deixa rolar. Então, deixa só eu passar aqui uma informação para tirar o meu outro celular da internet, porque eu estava usando os celulares para tentar falar contigo, né? Então, aí nisso que eu tive algumas dificuldades aqui, eu agora já está resolvida a situação, então eu vou poder tirar os celulares para a gente poder ter um melhor sinal de internet aqui, porque sabe como é que é a internet, né? Se eu ficar cheio de cheio de celular conectado, vai chegar uma hora que vai dar ruim para a gente. Então deixa só eu alinhar aqui uns últimos detalhes para a gente fechar. Tá bom. E aí a gente parte para a nossa conversa aqui. Então deixa eu ver aqui. Espera aí. Pastor, Só tem como pra... o senhor mandar um link novo? Que parece que esse link aqui... Ué, você tá numa boa falando comigo. Aqui tá tranquilo. Não, é porque senão o pessoal do meu WhatsApp que não tá conseguindo entrar. Ah, então olha só. Eu vou fazer o Mas eu não, seguinte. mas eu não vou sair e É, entrar de novo não, para não correr um tô, risco. não. Tô mandando um link pro teu WhatsApp. Você tá usando computador e celular ou só celular? Computador e celular. Computador e celular. Então, tô mandando aqui pro Heron, aí tu compartilha pra geral aí da tua turma. Tá Beleza? bom, tá bom. Só um instantinho, peraí, por favor. Peraí. Deixa eu ver. Só um instantinho. É o último clique que eu vou dar e vou desligar. Ó, tô mandando aí. Tá Assim que bom, você tá bom. disser que chegou, né? Chegou aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, Calvinismo versus CBB. Chegou. Então, beleza. Manda pra alguém, quem chegar aí falando oi, alguma coisa pra dar sinal que é teu amigo, aí eu vou e desligo o meu celular que tá conectado pra ficar com um sinal mais forte. Tá bom, tá Já bom. mandou? Peraí. Mandou pra sua lista? Mandei. Então vou Vou conseguir tirar então, depois. hein? Quem vier, Tá, veio. Quem não vier, depois a gente bota no YouTube e você compartilha o link. Falou? tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente vai ficar aqui só no Facebook. Quando terminar, a gente vai pro... Depois eu posto isso no YouTube. Quem quiser perguntar, pergunta lá. Aqui, quem quiser perguntar, vai estar perguntando ao vivo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui no artigo da salvação, a gente vê o texto dizendo para nós o seguinte: a salvação é outorgada. Peraí, estou tentando botar a luz para ficar mais claro aqui, mas acho que está ficando brabo. Isso, melhorou. Então, a salvação é outorgada por Deus, pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador
e Senhor. Até aí a gente está junto? Sim, sim. Tá aí sim. Beleza. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue na cruz. Pacífico? Pacífico, pacífico. Não, eu sei, mas é só para provocar. Vamos lá. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Passou? Não, como é que é? Salvação individual? A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Foi? Foi. Então, Foi. beleza. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Essa daí ele já tá entrando na ordem de salutes, né? E Desde de novo agora? essa ordem aí, desde de novo essa ordem aí, fazendo um favor. Tá Porque assim, bom. é muito parecido a ordem de salutes do arminiano e do calvinista. Só um outro detalhe aí que... Mas lê de novo, por favor, essa Então tá. ordem aí. Vamos começar desde do início da frase. Não, não, É um isso. dom gratuito Sim, que sim. Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Então, essa questão da ordem de salutes aí, muito embora a Bíblia ela não traga especificamente uma ordem de salutes aí, mas faltou a questão da fé, né? Porque o que acontece? O calvinista acredita que primeiro vem a regeneração, certo? Os olhos são abertos primeiro, para Sim, depois aí a pessoa diz ou não, né, entre aspas, que se aceita ou não Jesus. Já o arminiano, que é o batista tradicional, já acredita que primeiro o homem, o Espírito Santo convence o homem, e aí depois o homem vai lá e diz que aceita ou não. Aí até alguns calvinistas até não são nem muito unânimes em relação a isso, mas o que eu como calvinista penso? Que primeiro vem a regeneração, certo? Regeneração, depois vem a fé. Primeiro vem a regeneração, depois vem a fé. Aí depois vem a salvação e depois vem a santificação. Essa é mais ou menos aí a ordem salute. Mas a Bíblia ela não traz especificamente aí como é que se dá a ordem da salvação. Mas eu entendo que primeiro vem a regeneração, de fato. Aí depois tem a bem, fé. sim. Fé, isso. Parece que a fé vem primeiro pro arminiano, mas aí você tem a regeneração, você tem a fé, você tem a salvação e você tem a santificação. A santificação é o último processo aí. Sim, então, perdão aqui, porque tem um mosquito dos infernos aqui me perturbando no carro e eu não vou abrir porque está passando um carro lá fora, né? E se o meu filho ouvir o barulho da porta, ele vai querer entrar aqui também. Mas o que acontece? Em relação à questão, né, da regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação, a, a gente observa aquela orientação lá em Mateus, em Romanos 8. Mas agora, a parte que eu queria provocar você, que você não reagiu, foi onde está dito que é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens. É isso que eu queria saber de você. Eu não prestei atenção, não, mas aí tá falando em É, relação eu reparei. a salvação ou a fé. Eu não Não, prestei não, aqui está atenção. dizendo que a salvação é um dom gratuito de Deus, gratuito, que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Então nessa parte aí eu vou ter que discordar, porque, a meu ver, a expiação ela é limitada, né? Cristo morreu somente pelos eleitos, conforme está até lá no livro de Lucas. Aliás, várias passagens da Bíblia, mas principalmente no livro de João 6,37, João 6,37,
Todo aquele que meu Pai me dá até mim, né, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. João 10:11, eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas, né? Quer dizer Só um que instantinho, peraí. Vamos por parte. Primeiro versículo, fala aí. primeiro versículo é João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá terá a vida eterna, né? Só um Virá até instantinho. mim, Isso. Então, de o que nenhuma acontece? lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, né, Sim, vai ter vida eterna. O fato sim. de todo aquele que o Pai me dá vai ter vida eterna, está querendo dizer esse texto que Jesus só morreu por esse daí? Sim, tá querendo dizer que a, a, a expiação ela é eficaz para o eleito. Sim, é eficaz para o eleito. Não é eficaz para todo mundo. Eficazmente, Cristo morreu para os eleitos. Não, tudo bem. Se você leu esse texto e disse que o texto Não, e disse tem isso, outros, eu tem tô te outros também. entrevistando, eu não sou debatedor, entende? Tem também Efésios 1:4. Sim, Existem. mas vamos lá. O segundo texto que você tinha lido, mas aí eu parei para a gente ir no primeiro. Qual foi o segundo texto? Bom, o segundo texto é João 10:11. Eu sou um bom pastor e bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é até mais importante que o outro. Bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quer dizer que existem, então, pessoas que não são ovelhas. Aliás, Entendi. praticamente o livro de Então João esse inteiro, né? texto, então esse texto aí, por exemplo, seria uma prova Sim, que é, o dom gratuito não foi oferecido para todos, mas só pelas não. ovelhas pelas quais o bom pastor deu a vida. É isso? Sim, sim, só pelos eleitos. Só pelos eleitos. Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu ver. Eu, eu vou ler a parte do seguinte aqui da salvação, regeneração, glorificação e tudo tal, embora eu sei que a gente deve emperrar de novo na eleição. Mas vamos aqui. A regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. No caso, você discorda disso aqui ou você concorda que a regeneração é o ato inicial da salvação? Na verdade, eu concordo em parte. Concordo em parte. Por Tem a quê? regenera... Porque antes de você ser regenerado, né, os teus olhos são abertos. Primeiro os teus olhos são abertos, e aí depois que os teus olhos são abertos, aí vem a regeneração. Então, quando os olhos são abertos, já começou a salvação. A salvação ela é um ato. Sim, salvação é um ato. Que não Entendi. O depende olho de abriu, nós. recebeu a salvação. Aí começa o Sim. processo. Entendi. O processo, na verdade, o processo é de santificação, né? Porque a salvação não é um processo. O processo é de Sim, santificação. a regeneração está dentro do processo ou está dentro do ato? A regeneração está dentro do ato. Então a regeneração está operando junto com a fé. A regeneração vem antes, né? Porque só vai ter fé mesmo o eleito que for regenerado. A salvação Então o é indivíduo ele é por meio regenerado da... antes de crer? Ele é com certeza, ele é regenerado antes de crer. Ele é regenerado antes de crer. Entendi. Ele é regenerado, gerado novamente antes de crer, certo? Sim, sim, sim. Beleza. Então vamos lá. A regeneração é o ato inicial da salvação de Deus, no caso aqui, né, não é o que você pensa. Em que faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. Sim. Continuando, a regeneração é obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto, isso corresponde com a sua convicção com tranquilidade ou não? Não, o que acontece? A minha convicção como calvinista é a seguinte. Primeiro, o Espírito Santo vem, convence a pessoa da justiça, do pecado e do juízo e abre os olhos. A partir desse momento, começa o processo de regeneração. Depois disso é que vem a fé. Aí, consequentemente, a salvação e, consequentemente, a santificação. É assim. Sim. É tudo Então, fora a santificação, que é um processo, o restante é tudo num ato, no mesmo momento. Só que essa questão de você aceitar Jesus ou não, eu não acredito nem que você aceita, é Jesus que te aceita.
você confessar, né? A palavra correta aqui, a meu ver, é confessar. Você só consegue confessar Cristo como único e suficiente Salvador, porque antes o Espírito Santo ele fez uma obra, né? Na sua mente, no seu coração. Ele te convenceu, ele abriu os teus olhos, ele mostrou que você estava perdido no seu pecado, e aí a partir do momento que você tem esse start, você acorda, aí o Espírito Santo vem e te salva. Mas então, por exemplo, concordando ou não com o passo a passo, pelo menos algo a gente aqui observa que há concordância sua com a declaração doutrinária, que a regeneração, pelo menos, é obra do Espírito Santo. Até aí tá tranquilo. Sim, sim, a regeneração é obra do Espírito Santo, com certeza. Beleza. Agora, vamos lá. Tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Daqui a pouco eu vou te fazer, tá, Heron? Para a gente não perder aqui o raciocínio. Então, Heraldo Messias Macedo e Pablo Torquato, guarda um instantinho aí, tá? Que perto lá do final do bloco, a gente vai estar pegando essas perguntas aí para ele responder para vocês, tá bom? Não tenham pena dele, porque ele queria essa live, tá legal? Então, relaxem, tá certo? Fiquem à vontade. Seguindo aqui, e Heron, não pense em responder a eles agora, para não perder o foco aqui. Eu não tô conseguindo ter acesso a essas perguntas, não. Ah, não, então tá legal. Então eu vou fazer daqui a pouco. Bem, olha só. Aqui está dizendo, né, que nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo e por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Quanto a essa questão, para você é assunto pacífico ou você discorda? Não, é assunto pacífico, é assunto pacífico. Inclusive, existe até aquela discussão que você tem com os pentecostais, né? Isso, do batismo no Espírito Santo. Que acha que é só falar em línguas, falar em mistério, mas não é nada disso. Nesse ponto, realmente eu concordo. Uma vez que Cristo ele te abre os teus olhos, te regenera, te salva, você ali já está batizado com o Espírito Santo, apto para começar o processo de santidade, de santificação. Esse Beleza. ponto aí eu concordo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o ponto seguinte. Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que, de acordo com a declaração doutrinária, a regeneração é o ato inicial. E há duas condições para que esse ato inicial aconteça, que é o arrependimento e a fé. No seu caso, arrependimento e fé não são condições. Arrependimento e fé são atos. É isso? São consequências da regeneração. Peraí. Consequência? Só muda a fé não vem primeiro? Como é que a fé é consequência? Não, a regeneração vem primeiro. Você não tinha falado que a fé vinha primeiro? Não, que o arrependimento não. Que o arrependimento... Não, você tinha falado que a fé vinha primeiro que a regeneração, cara. Não, a regeneração vem primeiro. Então, se eu falei, eu me enganei. A regeneração vem primeiro. Primeiro você é regenerado, os olhos são abertos. Primeiro você é regenerado, os olhos são abertos, depois vem a fé. Acho que eu falei o contrário, não falei o contrário. Então tá bom. Então, a gente vê aqui, pelo menos, que assim, há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. Então você concorda que essas duas condições para ser regenerado? Não. Primeiro você é regenerado, depois você se arrepende, depois você consegue ter a fé. Eu já acho que é o contrário. Pô, porque agora você me confundiu. Olha só, você tinha falado isso no início, aí quando eu falei agora, você falou que a regeneração vem primeiro. Sim, mas a regeneração vem primeiro do que a fé e o arrependimento. Você não tinha comparado com a fé e com o arrependimento, tá comparando agora. Não tinha falado em fé e arrependimento ainda. Não, eu tinha falado de regeneração e você falou que a fé vinha primeiro. Ah, então eu cometi um erro material, peço perdão. Mas a regeneração... Então a fé não vem antes da regeneração. Não, a fé não vem antes da regeneração, porque se o homem não for regenerado, ele não vai crer. Não tem como ele crer. Não tem como ele ter fé se ele não for regenerado. Se os olhos não forem abertos... Então você está discordando aqui que há duas condições para o pecador ser regenerado, que é o arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé é o ato que vem depois da regeneração. É consequência da regeneração. Os olhos estão abertos, a partir desse momento ele vai conseguir se arrepender e crer.
pelo que eu vejo aqui, você está discordando que eu preciso ter arrependimento e fé para ser regenerado. Primeiro sou regenerado, para depois ter arrependimento e fé. É isso? Exatamente. Primeiro sou regenerado para depois ter arrependimento e fé. Tranquilo. Então, beleza. O arrependimento implica em mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Então, isso aqui você concorda, só que é depois da regeneração. Isso, depois da regeneração. Depois Por que os isso que olhos ele são abertos. consegue se afastar do pecado e se voltar para Deus, porque ele foi regenerado antes de se arrepender, na sua concepção. Exatamente, exatamente. Entendi. Ordem, saúde, correto. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Então, isso acontece porque, de acordo com a sua compreensão, o cara foi regenerado primeiro. Por isso que ele tem fé e confiança de aceitar Jesus como Salvador e entregar a sua vida plenamente a Ele, porque ele foi regenerado desde já. De aceitar não, de receber, de reconhecer. Tá bom, reconhecer. receber em vez de aceitar. Reconhecer. Reconhecer em vez de aceitar. Entendi. Ou confessar. Então, nesse caso, primeiro eu sou regenerado, depois que eu sou regenerado eu me arrependo, e depois que eu sou regenerado eu creio que Jesus fez isso por mim. Fechou? É isso? Reconheço que Jesus fez por mim. Reconheço. É isso mesmo? Beleza. Sim. Então tá. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Aqui é assunto pacífico? Sim, sim. Tranquilo. Por incrível que pareça, apareceu acho que a primeira curtida aqui no vídeo agora, hein? Então vamos lá. É porque os meus amigos eles não estão conseguindo eu não consegui compartilhar, estão tudo entrando pelo link errado. Entendi. O que acontece? Falem para eles procurarem Roberlan Julião, porque o meu tá público. Tem até árabe, cara, que é meu amigo. Assim, sabe aquelas louras que não são louras, deve ser um crioulo usando perfil fake? Todo mundo é meu amigo, cara. Entendeu? Até as donas de biquíni aí é tudo meu amigo. Pô, é difícil o cara não me encontrar. Agora que eu falei, tá cheio de gente curtindo. Agora já era, pô. Então vamos lá, voltando pra cá. Seguindo aqui, eu aceito todo mundo. Então, como eu quero divulgar, né, o que eu faço, tá aberto para geral aqui o que eu posto. Então, talvez a pessoa erre na hora de escrever Roberlan. Mas vamos lá, voltando para cá. Falamos, né, sobre a questão da regeneração. Justificação. Ocorre simultaneamente com a regeneração e é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Jesus, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Aí, nesse caso aqui, a justificação, ela ocorre simultaneamente com a regeneração na sua compreensão ou não? Não, a justificação vem primeiro. A regeneração vem primeiro, a justificação vem depois. Não é simultaneamente? Não é simultaneamente. Você não é declarado justo assim que se regenera? Não, primeiro você é regenerado, depois você é declarado justo. Teus olhos são não abertos, é simultaneamente então não, né? Não, simultaneamente não. Não acredito. Beleza. Então, você quer comentar alguma coisa, usar algum texto bíblico ou a gente pode seguir? Não, pode seguir. Então, beleza. Vamos lá. Essa graça, ou seja, a justificação, essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. E aí? Sim, a graça é concedida por Deus, independente de fé ou não. Essa parte já discorda. Então, por exemplo, na parte você tem fé para receber a graça. Então, por exemplo, a justificação não é concedida por causa de quaisquer obras meritórias. Até aí você está concordando. Sim, entendi? Concordo. Praticada pelo homem. Concordo. Mas quando a declaração diz que a justificação é concedida por meio da fé do homem em Cristo Jesus, você discorda? Isso é o mesmo que dizer que a fé vem antes da justificação.
A mesma coisa Então que você dizer isso. discorda de que é pela fé que o homem recebe a justificação? Não, na verdade, não que seja. Paulo vai dizer isso, né? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Não, mas Paulo pode estar errado, eu tô contigo. Não, não. É, velho. Não, Paulo não tá errado, não. Que isso? Que isso? Pegador dos gentios separados aí para trazer a mensagem de esperança para nós que somos gentios, ele não tá errado, Ah, não. é? Jamais. Tá Não, certo. então tudo bem. Sendo Então, justificados pela fé, muito embora tenha um contexto que ele fala isso, né? Mas, sim, então, pode ser. a justificação é concedida por meio da fé em Cristo Jesus. De acordo com o apóstolo Paulo, sim, né? Tá na Bíblia. Eu não discordo do que tá na Bíblia, não. Não Ah, discordo. então tá bom. Beleza. Não discordo. Vamos, quer falar alguma coisa? Não, assim, essa ordem de saúde, assim, é muito parecido, né, a visão calvinista e arminiana. Não tem muita diferença e não tem uma linha. Ah, meu Deus, ele saiu. Bem, deixa eu ver se ele vai entrar de novo. Se ele vai mandar a mensagem aqui, certo? E a gente vai ver o que a gente faz. Então, peraí. Não sei onde ele mexeu. Vamos ver aqui. Peraí. Adicionar. Vamos ver se ele entra agora. Tá adicionando. Opa, já tá ficando mais fácil, hein? O celular, o Então, celular parou de travar. então, Então, continuando só a minha linha de raciocínio, sim, essa ordem da salvação, ela é muito parecida, os dois pontos pensam muito parecidos, à exceção de um ou outro detalhezinho aí. Mas essa entendi. questão aí da justificação e da fé, eu até concordo. Não tem muita diferença saber se primeiro você é justificado e se depois você tem fé, ou se primeiro você tem fé e depois você é justificado. Não faz tanta diferença assim. A diferença mesmo é a questão da regeneração. Acho que a regeneração ela vem primeiro até do que a fé. Mas a justificação pode meio que acontecer até simultaneamente, ou então não tem muita diferença, não. Mas é através da fé ou não é? É através do abrir os olhos. É Não, através você, do rapaz, reconhecimento. você é o entrevistado. O que você disser para mim, tá tranquilo, tá bom? Até porque eu não tenho como perguntar nada para Paulo agora. Agora é você. Então vamos lá. Seguindo aqui, a, a santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. O que você Ah, eu diz? concordo em número, gênero e grau. É pacífico. Pacífico. Beleza. Ela, ou seja, a santificação, ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. E aí? Eu só não gosto muito dessa expressão crente, deve estar falando aí no sentido lato sensu, né? Mas no De sentido crer. escrito. Eu gosto mais da expressão cristão, né? Mas tudo bem. Sim, concordo, concordo. Só colocaria o cristão aí no lugar do crente, mas tudo bem. Entendi. Mas você percebe que esse crente aqui é o crente em Jesus, né? Até aí tá tranquilo, certo? Sim, sim, sim. É sentido lato sensu. O autor aí falou no sentido lato sensu, né? Tá certo. Porque às vezes eu exagero Então, mesmo. vamos lá. Aí, seguindo aqui, a glorificação. Já estamos chegando na eleição, hein? A glorificação. A glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. Até aí tá tranquilo? Sim, sim. Foi? Então beleza. É o estado final
permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Foi? Foi. Glorificação e santificação aí são o último. Sim, Aí é tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Agora indo para a eleição. Deixa eu até pegar aqui minha Bíblia online, que eu acho que é aí onde a porca torce o rabo. Acho que é na eleição, hein? Então, deixa eu ver aqui. É o segundo ponto, né? Ah, tu já tá até com a declaração aí, né? Já tá até pronto pro golpe, né? Tá beleza. Tô não. Ah, pô, então tá de cabeça? Aí, você é bom mesmo, hein? Então, deixa eu ver. Eu tô aqui com o texto na mão, porque na memória não dá, não. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. O que você me diz? Ué, nesse ponto aí a declaração tá calvinista. Porque não tá Ela é dizendo calvinista por causa disso? Você porque falou tá que ela era dizendo arminiana? Não, nesse ponto tá calvinista. Então, Até- peraí. Se a gente Ué. diz que ela é arminiana, ela é arminiana. Ou ela é arminiana, ou ela é calvinista, ou ela não é nenhum dos dois. Não, ela pode ser uma arminiana de 3 pontos, pode ser uma calvinista de 3 pontos, pode ser uma arminiana de 4 pontos, depende. Então ela é obrigada a ser ou calvinista ou arminiana, é isso? Não é obrigada, mas a maioria dos batistas são arminianos. Acreditam em livre-arbítrio, acreditam em expiação ilimitada. Mas acredita na segurança da salvação? Então, esse aí é o de 4 pontos, é o único ponto que realmente o batista não acredita em perda da salvação. Isso aí é o ponto neufrágico aí que tem em comum entre os dois, que acredita na perseverança do santo. Então vamos lá. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, à luz de sua presciência, palavra gostosa de falar. Então vamos lá. Agora tá antes da arminiano, criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência, falei de novo, de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Hashtag fala comigo. Aí eu tenho um problema epistemológico muito grande, né? Epistemologia é que estuda a verdade das coisas, né? Porque, veja bem, se eu tenho um Deus todo-poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, que ficou assim, esperando para ver, né, lá na frente, se o homem ia aceitá-lo ou rejeitá-lo, e a partir daí eleger ou não para a salvação, eu estou, entre aspas, dizendo, não estou dizendo que todos os arminianos pensam assim, mas que no final das contas, quem ditou o rumo, ou quem dita o rumo dos acontecimentos é o próprio homem. Só porque o homem é livre? Não, o homem não é livre. Não, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo o seguinte, a partir da sua compreensão, o fato do homem ser livre faz com que seja o homem que seja o soberano? Não, que dite a história. Assim, Deus fica parado esperando, um Deus que fica parado esperando para saber se aquele homem ali vai aceitá-lo ou não. E a gente vê que o cordeiro ele foi imolado, conforme diz na Apocalipse, antes da fundação do mundo. Então mas por exemplo, se Romanos 8, 29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, não poderia significar que ele conheceu essas pessoas
mesmo antes de elas existirem e antes de Sim, elas tomarem uma decisão? não, mas ele conheceu porque ele criou, né? Então, o Davi vai dizer que antes mesmo do ventre da minha mãe, ele já me conheceste. Ele se conheceu, ele criou, então ele conheceu. Ele sabe de tudo. Ele criou, ele Inclusive conheceu. que o indivíduo poderia tomar uma decisão por ele ou não? Não, porque Deus, nesse caso, ficaria parado, esperando para saber se o homem ia querer ou não. Tá. Vamos lá então. Então, nesse caso aqui, a gente vê o texto dizendo que Deus, no exercício da sua soberania divina, à luz de sua presciência, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Então, você não entende que Deus elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou à luz de sua presciência de todas as coisas. Não foi por isso. Não Não foi foi por porque isso. ele conheceu antecipadamente. Não, a eleição ela é incondicionada. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O próprio Jesus já existia antes da fundação do mundo para poder salvar ali, a meu ver, os eleitos. A meu ver, a visão calvinista, os eleitos. Então, no decorrer dos tempos, não haveriam pessoas que, segundo a presciência de todas as coisas, Deus elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Então, as pessoas não aceitam livremente o dom da salvação. Não, depois que ela é regenerada, ela até aceita livremente o dom da salvação. Mas depois da Livremente? Então ela tem liberdade. Sim, ela tem livre agência, não livre-arbítrio. Existe uma livre agência e existe um livre-arbítrio. Mas quando Ela o texto tem... aqui fala sobre aceitar livremente, você concorda com esse livremente ou não? Eu concordo no sentido de ser livre agência. Livre agência. Porque depois que os olhos são abertos, depois que o homem ele é regenerado e ele reconhece, ele não tem como recusar. Mas não quer dizer também que ele seja um robô. É aquilo que nós chamamos de... Tem o monergismo, né? E o sinergismo. E o sinergismo. Sim. Eu até acredito no sinergismo, mas do ponto de vista... Depois do cara ter sido regenerado. Depois do cara ter sido regenerado, porque quando ele estava morto não tem vontade, morto não E consegue no seu fazer caso, nada. a regeneração vem antes da fé. A regeneração vem antes da fé. Sim, a regeneração é o primeiro passo. A meu ver, a regeneração é o primeiro passo. Aí vem A fé vem depois. fé. A justificação, fé é meio que concomitante, mas o primeiro passo da ordem de saúde é, de fato, a regeneração. Porque se o homem não for regenerado, ele não consegue fazer nada. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, ponto 2, deixa eu ver se tem algum versículo para reforçar. Deixa eu ver, eu peguei Romanos 8, 28 e 29. Deixa eu ver um outro aqui. Peraí. Antes de eu ir, porque como esse assunto aqui é o assunto do gargalo, deixa eu dar uma olhadinha em algum outro texto. Eles usam Romanos 8, 28 a 30, Efésios 1, do versículo 3 a 14. Então, Sim, deixa eu ver aqui. Aí você vai me dizer, eu vou só ler, e você vai me dizer se a fundamentação do texto tá batendo no seu ponto de vista. Então vamos lá. Vou a partir do versículo 3. Seguindo aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, o que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o bom propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então você entende que esse trecho só confirma que as pessoas não foram livres para tomar uma decisão. Foi Deus quem... Beleza. E a tal liberdade que tiveram aqui foi uma liberdade após a regeneração. Ou seja, eu fui regenerado e tomei uma decisão, porque agora eu realmente posso tomar a decisão. É isso. Certo? Sim, não podendo tomar uma decisão em contrário, porque assim como o morto não consegue ter vida por si só, o homem regenerado, que tem a consciência de que estava indo para o inferno por causa de Adão, por causa de Gênesis 3, depois que os olhos são abertos, se ele for um escolhido, ele realmente não consegue. Eu gostaria de fazer só uma observação, né? Paulo vai dizer louvor de sua glória, Paulo vai falar nós e depois vocês, né? Porque primeiro a salvação era para o judeu, como todo mundo sabe. Paulo era judeu, criado aos pés de Gamaliel. Então, quando ele fala nós, ele está falando nós judeus. E aí veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus inicialmente veio para os judeus, tanto que na cruz estava escrito, esse aí é o rei dos judeus. Aí os judeus rejeitaram. Isso. E aí a salvação ela foi depois estendida aos gentios. Por isso que Paulo ele traça esse paralelo aí, né? Falando dos judeus e dos gentios. Tranquilo. Então vamos agora para 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Isso, 2, versículos 13 e 14. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também está tranquilo de que foi Deus quem fez e o homem apenas recebeu, certo? Sim, sim. O Deus que escolheu, na verdade. Entendi. Deus elegeu e escolheu os eleitos, no caso. Os e regenerou para que o homem pudesse entender isso e receber. Sim. Porque não tinha como receber antes. Capacitou, regenerou. Para que o homem pudesse receber esse dom gratuito. Sim, certo? Exatamente. Certo. Tranquilo. Ele não recebeu para ser regenerado. Concorda, não é isso? Ele foi regenerado e recebeu. Recebeu. Beleza. Então vamos lá. Seguindo aqui, deixa eu ver. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre arbítrio de cada um e de todo. Calma, deixa eu terminar. Deixa eu repetir aqui. Ainda, só de propósito, deixa eu repetir. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. E aí, o que você diz? Então vamos lá, viu? Só reforça de que a Convenção Batista ela é realmente arminiana. Enfim, a declaração Você não tinha falado lá atrás que ela era calvinista? Não, ela citou um trecho aí calvinista, mas a gente tem que esperar o contexto todo, né? Não adianta só analisar uma frase se não analisar o todo. Não, mas então eu ela citou um trecho calvinista e um trecho arminiano? Não, eu inicialmente disse que os batistas tradicionais são arminianos de 4 pontos, que a Convenção Batista ela é arminiana. Mas vamos falar em relação do livre-arbítrio, né? Existem 2 temas aí que são importantíssimos. Primeiro, a expiação limitada e segundo, é o livre-arbítrio. No século III, existiu um homem chamado Pelágio. Sim.
Pelágio, ele que foi um dos primeiros aí a começar a falar de livre-arbítrio. Só que Sim. Pelágio foi considerado um herege, não só por conta de se falar de livre-arbítrio, mas também por falar de outras coisas. Aí ele foi expulso, inclusive, né, da Alemanha, lá do país onde ele estava, foi proibido de retornar. E aí, tempos depois, os seguidores de Armínio, que não o próprio Armínio em si, mas que nem Armínio era arminiano, a verdade era essa, Sim, mas os seguidores de Armínio depois retomaram com essas ideias aí de Pelágio. Só essa parte do livre-arbítrio. Por isso que eles são conhecidos como semi-pelagianos. Os arminianos são conhecidos como semi-pelagianos. Mas, quando você lê a Bíblia Sagrada, se você lê a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, você não vê, inicialmente, a palavra livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Assim como também não tem livre-agência. Vou ser muito honesto aqui. Nem livre-arbítrio, nem livre-agência. Não tem. Porém, por causa de algumas passagens entendidas fora do contexto bíblico, né? Às vezes fora até do grego lexo, do aramaico, do hebraico, enfim, falta de uma interpretação mais correta, as pessoas acabaram acreditando em livre-arbítrio. Só que o que dominava antigamente era o calvinismo. Genebra, na Suíça, enfim, quem dominava antigamente ali era o calvinismo, né? O próprio Calvino dominava. Só que depois, com o passar do tempo, o calvinismo foi perdendo força, e aí depois o arminianismo voltou a reinar. E agora existe uma forte tendência, né, de que o calvinismo volte. Muitas pessoas que estão estudando, principalmente, já são mais adeptas do calvinismo. Mas, enfim, quem falou pela primeira vez... Agora apareceu um certo preconceito. Então, as pessoas que estão estudando são mais adeptas ao calvinismo. Parabéns pela humildade agora, hein? Ó. Não, eu, por exemplo, eu Você sou está estudando, criado... por isso é calvinista. Tá certo. Não, deixa eu... Olha, arminiano, você que discorda, eu te convido para debater com esse cara, porque agora ele abusou, mas vai. Não, mas vamos lá. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de frequentar EBD, sempre gostei de estudar. E sou criado no meio de arminianos de 4 pontos. Até que um belo dia eu comecei a observar a vida do cristão que realmente foi regenerado. Começou pelo livre-arbítrio. Os meus questionamentos começaram pelo livre-arbítrio. Mas a Bíblia vai dizer que eu sou escravo de Cristo? Se eu sou escravo de Cristo, que livre-arbítrio é esse? Aí comecei a questionar, comecei a pesquisar. Foi quando eu descobri que existem essas duas correntes. E ali comecei a estudar sobre o calvinismo. E vi que realmente é a que mais, né, está dentro ali da Bíblia. Porque realmente livre-arbítrio não existe, não tem na Bíblia. Aí vamos usar aquele texto de Deuteronômio, né? Você tem escolha, pois, a vida, eis que diante de ti pus... Aí tem todo o contexto, né? Que é aquele texto ali. Você entende que aquilo ali não tem nada a ver com soteriologia, é isso? Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Nada a ver. Nem Ué, mas isso. Peraí, pera, olha só. Não tem nada a ver com soteriologia. Se você dissesse que não tem a ver com soteriologia, eu ficaria bastante tranquilo. Mas assim, ó, vês aqui, hoje te tem proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Até aí é o seguinte, tem vida, bem, morte e mal diante de você. Porquanto te ordeno hoje que ames... É esse texto que você está falando, não é? Então, é isso mesmo. Hoje, ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar.
Como assim isso não tem a ver com... Ué, não entendi Não. agora. Esse texto não tem absolutamente nada a ver com salvação, com soteriologia. Não, isso Esse, daí eu concordo. Eu mesmo falei nada a contigo, ver. assim. É isso que você estava criticando? Você falou da parte da liberdade. Aí pegou. Sim, só que isso aí é o contexto social. Deus está falando para o povo, um povo que ele elegeu, que ele escolheu, que ele já havia tido vários problemas. Então Deus Sim, sempre tratou com o povo de Israel de maneira totalmente diferente. Então, antes de chegar ali na Terra Prometida, existe o povo de Israel e existem outros povos vários. Então era sim. comum naquela época misturar. Quero Às falar vezes da liberdade. saía um ou outro hebreu, ia lá e misturava. Então Deus está deixando bem claro como eles têm que se comportar em sociedade. E é para Esse eles texto é um tomarem, contexto fazerem uma escolha. social, não em relação à salvação. Não, Social, claro. Assim, que é eu não estou divergente. discutindo. Eu não Sim, estou discutindo a soteriologia do texto, até sim, sim, porque sim. a ideia de salvação no Antigo Testamento é diferente. Aí é uma questão até de não sei como os eruditos, os técnicos, os teólogos prepararam esse material e como vai ser na próxima elaboração, na próxima redação da declaração doutrinária. Mas o que eu estou discutindo aqui foi o que você falou, que lembra que eu te provoquei? Eu falei, já sei, você vai criticar o texto por causa da questão soteriológica. Você não, você pegou na questão da liberdade. Social. Não. Esse texto aí, veja bem, Ó, tá ele tem um gravado, hein? contexto. Tá gravado. Esse texto ele tem um contexto social, é isso que eu tô falando. Tem Então, que mas em analisar relação à todo o liberdade, o contexto. homem tem ou não tem liberdade? Não tem liberdade. Ele tem Mas está divergência. dizendo Ele não escolha. pode fazer o que ele quiser. Escolha da maneira social. Como você vai viver na maneira social. Mas É pode isso. escolher, então, aqui. E No outra, texto de Deuteronômio, pode não. escolher. Para o judeu, sim. Só que o judeu é específico. Paulo vai escrever 3 capítulos para falar só do judeu. Romanos 9, 10 e 11. Como Deus trata o judeu, eu sou dispensacionalista, é totalmente diferente. Eu não posso comparar, por causa da aliança que Deus fez lá com Isaac, Abraão e Jacó. Então, aqui é para judeu, é diferente. Não tem Sim, como comparar mas... um judeu com um gentio. Não, tranquilo, de boa. Eu só tô querendo esclarecer o seguinte. Os textos veterotestamentários não são adequados para falar de soteriologia, certo? A maioria não. Alguns até sim, mas a maioria não. Não, Porque vai dizer que os que até sim são os que interessam, aí é maldade. Não, porque o Antigo Porque Testamento ele aquele negócio aponta de para amei Jesus. a Jacó e Não, aborreci Esaú, esses negócios assim, é, primeiro que assim, aí vai dizer que agora aquilo ali era salvação. mas quem falou isso foi Fala sério. Paulo. Não, Mas pelo quem amor de falou Deus, ó. isso Os outros aí que escrevem, eu até fico na minha, mas você é meu amigo. Não, Mas tu quem vai falou isso dizer foi que aquele Paulo. papo de Jacó e Esaú, aquilo ali tá falando de soteriologia depois de Cristo. Mas quem falou foi Paulo. Paulo não veio depois de Cristo. Tá bom. Não, tá. Aí a gente vai ter que discutir só aquele capítulo aí. Tá beleza, Não, tá você bom, não tá pode bacana. falar que tá falando de nações. Se falar que tá falando de nações, aí também tá forçando o texto. Tá bom. Lá tá falando... Paulo tá falando de soteriologia. Tá bacana, não. De boa, você é meu entrevistado. Já que você falou, tá falando. De Deus. Ele tá falando da soberania de Deus. E olha só. Pro calvinista, a soberania de Deus está extremamente ligada à soteriologia. Pro arminiano, não, porque arminiano porque... quer ter uma ontologia. Verdade Não, seja soberania ali eu até vejo. Soteriologia, eu confesso, cara. Alguém tem que torcer muito meu braço e dar uma estalada pra eu concordar. Porque assim, na cara limpa, sem cachaça, fica difícil, velho. Fica difícil. Mas respeito, nada contra. Tamo junto aí, ó. Como bom arminiano, eu sei que você vai dizer que são povos ali, né? Tá falando de povos. Não, eu não vou dizer nada. Gentil. Vai dizer. Você aqui é a estrela do meu vídeo. Agora, olha só. Uma coisa. Quero só deixar claro que o Heraldo Messias Macedo, ele ainda não saiu, ele está aguardando. Ele está aguardando a sua resposta lá sobre fé e regeneração. Mas vamos continuar aqui para a gente fechar, até porque o vídeo vai ficar longo. E tinha 8 pessoas assistindo, só tem 4 agora, para ter uma ideia aqui no Facebook. Mas cadê as perguntas? Não, daqui a pouco, vamos fechar aqui. Então, vamos lá. A gente pegou, né, os textos. A base aqui
João 15:16, Romanos, 1 de Pedro 5:10 e Romanos 8:35 a 39, eu acho que assim, vai chover no molhado, porque vai bater na tecla da soberania divina. Eu acho que o da liberdade mesmo era só Deuteronômio, entendeu? Mas assim, por via das dúvidas, vamos pegar aqui Romanos 8, que pelo que eu vi, o texto da liberdade foi para o Antigo Testamento. E, nesse caso, o Antigo Testamento não serve, né? Mas no outro, eu sei que serve. Então, deixa eu ver aqui. Depende. Porque tem texto que é específico para o judeu, tem texto que não. Por exemplo, Amém, Jacó aborrecia Esaú. Os de Isaías apontam para o Novo Testamento, para Jesus. Nem todo texto do Antigo Testamento apontava para Jesus. Aham, tá bom. Então, sei. Deixa eu ver aqui. Romanos 8:35. Aí diz: quem nos separará do amor de Cristo, da tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece que liberdade mesmo era só lá em Deuteronômio, certo? Não, esse texto aí reforça a graça irresistível. Isso, bacana, Nada bacana. poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade. Ô, maravilha! Isso, não, tranquilo, tamo junto. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Eu também gosto. Paulo vai deixar bem claro aí, ó, vai deixar bem claro que o eleito ele não consegue resistir da graça. Tá não certo. Existe essa ideia de que Deus quer salvar, né? Espírito Santo, Deus e Jesus querem salvar. E aí o homem fala assim, Senhor, eu não quero não, obrigado. Aí Deus fala, tá bom, meu filho. Próximo. Entendi. Essa ideia é inconcebível. É uma pergunta que eu não vou fazer lá no final, porque tem a ver com significado. Heraldo Messias Macedo está perguntando o que ele falou no lugar de livre-arbítrio é o quê? Você falou livre-agência, não foi isso? Livre-agência. Tá, beleza, então. Então, e qual é a diferença do livre-arbítrio para livre-agência? Porque ele está botando assim, e o que seria então? Então, livre-arbítrio, livre-agência, né? Heron Amaro por Heron Amaro, diga, por favor. Então, vamos lá. A livre-agência é a faculdade que Deus permite ao homem que ele pratique determinados atos, mas dentro daquilo que ele mesmo estabeleceu. Por exemplo... Como alguém que foi programado, é isso? Não, programado não. Mas... Desculpa, não resisti. Não é programado não chega a ser programado não. Mas o que acontece? Por exemplo, Deus quer que você use gravata, mas a cor da gravata você pode ficar à vontade. Beleza. Deus quer que você seja advogado, por exemplo. Está determinado que você vai... Mas a especialidade, por exemplo, que você vai advogar, você pode ficar à vontade. Isso aí seria livre-agência, que nós não somos robôs, eu não acredito nisso. Está dentro de um limite, eu estou entendendo. Então vamos lá. Seguindo aqui, a salvação do crente é eterna. E os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Isso é tranquilo, né? Salvos / eleitos. Só faltam os eleitos aí. Peraí, tem como ser salvo sem ser eleito? Não, mas poderia completar, né? Entendi. Como calvinista tem que usar a palavra eleito, eu tô entendendo. E a eleição aqui é eleição incondicional, não é isso? Incondicionada para sempre. Exatamente, não tem saída. Quem ele quis, Beleza. Na graça irresistível, né? Irresistível. O homem não pode resistir à graça. A não ser o não eleito. O não eleito nem é alcançado pela graça, a meu ver. Não eleito tá lascado mesmo. Tá certo. Tá lascado então vamos lá. Nenhuma força... Eu não vou usar referência bíblica, porque você concorda, então não tem debate, beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Tranquilo também? Prefiro a expressão cristão, mas tudo bem. Sim. Embora esse crente aqui, você sabe que é crente em Jesus, né? Lato sensu. Então vamos lá. O novo nascimento, o perdão, a justificação,
a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Concorda ou discorda? Concordo. Na verdade, o que assegura mesmo foi o sacrifício de Jesus na cruz e o fato dele ter sido um eleito. É isso que, a meu ver, assegura. Entendi. Você entende que se botar o novo nascimento tem a ver com o mérito do homem, se botar o perdão tem o mérito do homem, se botar a justificação tem o mérito do homem? Nada tem o mérito do homem. Eu sei, mas de acordo com a frase aqui, o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Você entende que isso aqui diminui de alguma forma o mérito de Cristo e dá algum tipo de mérito para o homem? Não, eu até acho que desse jeito que foi colocado aí, o mérito é 100% de Deus. Aí não está falando de participação, não. Tá meio calvinista essa parte. Entendi. Então, mas ainda assim você fala que a declaração é arminiana. Não, a declaração é arminiana, acabou de falar de livre-arbítrio agora. É arminiana, a declaração. Mas falou da segurança da salvação, e é arminiana também. Existem pontos que os dois concordam. Tá certo. Então tá bom. Os dois concordam.